O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. A palavra de Deus, nesse domingo, irmãos e irmãs, nos repete palavras que têm a ver com o juízo, com o julgamento. A gente escutou na primeira leitura: Deus é um juiz justo, não como aquele juiz injusto do domingo da semana passada. Deus é um juiz justo que não faz discriminação de pessoas, não se inclina mais por um porque é rico, porque é poderoso, não despreza, não faz injustiça para outro só porque ele é pobre. Depois a gente escutou São Paulo, preso em Roma, que escreve as suas últimas cartas com a consciência tranquila de que realizou a obra de Deus, realizou a missão encomendada por Deus, e diz que Deus é um juiz justo, que embora na defesa dele diante dos juízes humanos São Paulo tenha sido abandonado por todos, ninguém me ajudou, mas Deus está comigo. Então ele sabe que além dos juízos humanos existe o juízo, o julgamento de Deus. E diante do julgamento de Deus, São Paulo se coloca com uma consciência tranquila de ter procurado realizar, mesmo com os defeitos, com as misérias, com as limitações dele, a obra que Deus encomendou a ele. E aqui a gente, no Evangelho, também escuta uma palavra que tem a ver com o juízo de Deus também. Porque 2 homens sobem para rezar e um volta para casa justificado, ou seja, Deus considerando ele como justo, e o outro não volta para casa justificado, quer dizer que Deus não considerou ele justo. E aí esses 2 homens, um deles tinha uma ótima reputação diante do povo, porque os fariseus eram um movimento espiritual do tempo de Jesus, que tinha como propósito cumprir com toda a fidelidade a lei de Deus. E além de cumprir com fidelidade, fazer ainda mais do que a obrigação. A lei antiga obrigava o jejum 2 dias por ano. E esse fariseu, ele jejuava 2 dias por semana. A lei antiga só obrigava o dízimo dos ganhos principais,
E esse fariseu, ele dava o dízimo de tudo. Jesus, também, um momento que ele se dirige aos fariseus, ele menciona como eles pagavam o dízimo até da hortelã e do cominho, né, dos temperos. Então, imagina uma pessoa pegando uma folhinha de tempero, um raminho de arruda ou qualquer outro tempero de louro, né? E pensando assim, eu vou dividir isso aqui em 10 partes e uma eu não vou colocar na comida, vou entregar no templo. Isso é o dízimo. Então, eles procuravam seguir a lei de Deus com todo o escrúpulo possível e fazendo ainda mais do que era obrigação. E por isso os fariseus eram pessoas de grande reputação diante do povo. O povo dizia, nós somos pecadores, mas esses fariseus são santos. E depois tinha um que era uma figura das mais odiadas pelo povo, o publicano. O que quer dizer publicano? Quer dizer pecador público. Que pecado eles faziam em público? Eles eram cobradores de impostos. Então, eles tiravam dinheiro dos judeus, do povo de Israel, para pagar impostos para o Império Romano, o Império pagão que dominava Israel naquela época. E, além de fazer essa tarefa odiosa, né, de pagar o imposto para um ditador que te oprime, eles ainda cobravam a mais, também faziam mais do que obrigação, mas no pior sentido. Além de cobrar o imposto para o César, eles pegavam uma parte para eles, cobravam mais do que precisavam e ficavam com a diferença. Então o povo odiava os publicanos, considerava eles as piores pessoas do mundo. Tanto é que quando Jesus jantava e comia com publicanos, todo mundo condenava Jesus por causa disso. Como é que ele pode andar com essas péssimas companhias? E esse é o juízo humano que era feito. O fariseu, um homem de bem, e o publicano, um homem mau. Mas o juízo de Deus é muito diferente, porque Ele olha para o coração de cada um. No coração do fariseu não encontra nenhum espaço para ele. Deus não encontra nenhum espaço para ele. E é incrível pensar nisso, que dentro do coração de uma pessoa religiosa, de uma pessoa piedosa, de uma pessoa que reza, de uma pessoa que paga dízimo, não tem espaço para Deus. Porque aqui pode acontecer a pior perversão do sentido religioso do ser humano, que é começar a fazer obras para Deus e depois ficar tão encantado com essas obras a ponto de criar um monumento para si mesmo. A pessoa religiosa começa a construir uma ponte para Deus, para chegar até Deus, só que essa ponte fica tão grande que acaba virando um muro e que acaba separando ela de Deus. E esse era o drama que Jesus tantas vezes denunciou do coração dos fariseus, porque quando a gente se liga a Deus, a gente muda de atitude com relação ao próximo, porque a gente se abre àquele que é a fonte do amor, e o amor de Deus no mundo de pecado como é o nosso, ele ganha um prisma, como a luz quando atravessa um prisma ganha uma determinada cor.
E a cor do amor de Deus no mundo é misericórdia. É a cor da misericórdia. É como o raio de luz do amor de Deus que bate no prisma do nosso pecado e sai do outro lado em forma de misericórdia. Pense naquele ícone de Jesus misericordioso, né? Como ele foi visto por Santa Faustina, saindo esses dois raios, né? Um raio branco de luz e um vermelho, como que bateu no pecado do homem e saiu do outro lado em forma de misericórdia. E então, quem realmente se abre para Deus, a primeira manifestação de que a pessoa está aberta para Deus é a misericórdia com o próximo. É saber desculpar os erros do meu irmão, é saber valorizar as coisas que ele tem, é saber olhar para o outro com apreço, com compreensão pelos erros dele, porque assim como eu recebi misericórdia, assim também esse raio da misericórdia de Deus bate em mim e rebate naquelas pessoas que estão do meu lado. Então, a primeira manifestação de uma pessoa que realmente ama a Deus, que tem espaço para Deus no seu coração, é a misericórdia. E esse fariseu, veja como ele se referia aos outros: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens, ladrões, assassinos, adúlteros, e não sou também como esse fariseu, como esse publicano, que está ali atrás de mim. Então, julgando, condenando e se considerando melhor do que os outros. Então, para que esse homem usou as obras da religião, o jejum, o dízimo, a oração? Ele usou para erguer um monumento para o seu próprio ego. Tanto é que a palavra que ele mais fala, ele só diz a palavra Deus uma vez na oração dele. E depois, todo o resto da oração é falando do eu. Eu não sou como os outros. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Uma oração cheia do próprio eu. Então, ali naquele coração daquele homem que é apreciado por todos por ser um homem justo, piedoso, Deus não encontra justiça nenhuma, porque não encontra lugar para si naquele coração, só para o enorme ego desse fariseu. E depois Deus, juiz, olha para o publicano, que se coloca no último lugar, que reconhece o seu pecado, que reconhece o abismo da sua miséria, e não ousa levantar os olhos para o céu, bate no peito, com arrependimento, e diz: meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Ali Deus encontra espaço, diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo. O abismo da nossa miséria atrai o abismo da misericórdia de Deus. Quando Ele encontra um espaço dentro do coração. E então, aquele que glorificou a si mesmo diante de Deus, que quis impressionar a Deus com as suas obras, saiu daquela oração, Deus não considerando ele justo. E o publicano, reconhecendo o seu pecado, pedindo ajuda de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, ele sai daquela oração sendo considerado justo por Deus, sendo considerado justificado por Deus, porque ele
entrou na verdade do próprio coração e expôs ela diante de Deus. Vou dizer uma coisa muito, talvez, chocante para vocês dessa comunidade, mas tenho muito medo de uma comunidade onde todo mundo comunga e ninguém se confessa. Vejam que aqui nessa nossa igreja aqui não tem nem sequer um lugar para o confessionário, para atender uma pessoa em confissão. Às vezes eu me sinto um padre pela metade, porque eu fui consagrado por Deus para duas coisas: para consagrar o pão e o vinho, converter eles na Eucaristia. Essa é uma coisa. E a outra coisa foi para perdoar os pecados em nome de Deus, para derramar a misericórdia de Deus sobre os pecadores. Mas quando eu encontro uma comunidade que não tem pecadores, me dá medo. Será que eu estou na frente de seres humanos? Será que eu estou na frente de anjos? Então, irmãos e irmãs, essas palavras que a gente acabou de escutar de Jesus, não são coisas que alguém falou há 2000 anos atrás. São coisas que alguém está falando hoje para cada um de nós. Que nós, irmãos e irmãs, recebamos a justiça e a santidade de Deus por meio desse prisma da misericórdia. Abramos o nosso coração à misericórdia. Deixemos que a misericórdia de Deus se derrame no nosso coração para que a gente receba a justiça desse juiz que é justo e que há de nos julgar no último dia.